glória. Deus trino de amor. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e o carinho de Maria Santíssima, nossa Mãe, estejam sempre convosco. Aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, Senhor. Fala comigo como um pastor e conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei, e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Meus irmãos e irmãs, estas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda vez que eu venho aqui, é uma bênção. Mas sempre tem alguém que reclama. Às vezes eu tenho que fazer a missa curta, porque depois tem a quebra de maldição. E às vezes só a quebra de maldição leva 2 horas. Se eu celebro uma missa de 2 horas, muita gente vai embora antes da quebra de maldição acabar. Então, da outra vez eu fiz uma missa curta para poder fazer a quebra de maldição, um montão de gente reclamou. E se eu faço uma missa longa, que eu já celebrei missa de 5 horas, se eu faço uma missa longa e faço uma quebra de maldição curta, vai ter gente que vai reclamar. Um dia eu estava na minha paróquia, quando eu estava em Francisco Morato, e disse para o povo:
se Santo Antônio descer dali do pedestal e vier ser o padre de vocês, o pároco aqui da igreja, ele também não vai agradar todo mundo e vai ter sempre alguém que vai reclamar dele. Se até Judas reclamou, imagine eu então, né? Mas a primeira leitura, ela chama a atenção da gente para algumas coisas. É um livro curioso, o livro de Esther. Por que é curioso? Porque para alguns especialistas, é um livro que foi escrito por uma mulher. Isso é importantíssimo, porque na Bíblia, um livro escrito por uma mulher, só se realmente for inspirado por Deus para entrar na Bíblia. Você vai matar alguém? Você gostaria que matasse a sua esposa, sua mãe, sua filha? Você vai estuprar uma menina? Você gostaria que estuprasse a sua filha? Você vai dirigir bêbado para matar uma pessoa? Você gostaria que alguma pessoa bêbada passasse com um carro em cima da sua filha? Ou da sua esposa, grávida? Por que você vai fazer isso se você não quer que façam isso com você? Então, o princípio é esse. Agora, meus irmãos, não adianta pedir só por pedir. Não adianta pedir só da boca para fora. E eu aprendi isso muito na cura e libertação. Sabe a diferença, por exemplo, entre o Padre Cleodon e muitas outras pessoas? Às vezes o diabo está no corpo de uma pessoa. A pessoa chega lá e fala: sai demônio, sai diabo, sai. E o demônio dá relinchada, não é nem risada. Ele relincha da cara da pessoa de tanta felicidade. Sabe por que ele não sai? Porque a pessoa está falando da boca para fora. Não está falando com fé. Algumas pessoas pegam o crucifixo e quando a pessoa está com o diabo no corpo, vai lá com o crucifixo e bota na testa da pessoa, como se ela fosse uma vampira. Sim, o demônio tem pavor de cruz. Mas e se um dia você estiver sem a cruz, como é que você vai fazer? Você tem fé na cruz? E o dia que você estiver sem ela? Ou se o demônio pegar a cruz e quebrar, que ele pode fazer isso? A diferença não está só nas palavras. Você pode chegar lá e dizer: saia em nome de Jesus. O demônio vai tremer. Ele treme. Porque ele escutou a palavra Jesus. Ele treme. Mas se você falar sem fé, ele vai continuar relinchando da sua cara e não vai sair. Não adianta você usar a palavra certa. Você tem que usar a palavra certa, mas falar com fé. Não adianta você ter uma cruz na mão. A sua fé não pode estar na cruz. Você tem que ter a cruz na mão, mas você tem que usar com fé. Se você tiver a cruz na mão e usar a cruz com fé, se você tiver água exorcizada na sua mão e você usar com fé, se você tiver sal exorcizado, azeite exorcizado, incenso exorcizado, o que quer que seja, se você usar com fé, é a fé que é a chave, a graça acontece. Ontem, por acaso, eu estava assistindo o exorcismo de Emily Rose. Acho que muitos aqui já devem ter assistido. Mas ontem eu estava em casa, e como eu não suporto esse negócio de Big Brother, não suporto esses negócios de novela, eu estava passando alguns canais e ia começar esse filme, como eu ainda não tinha assistido, eu falei, eu quero ver. E é uma história que eles dizem que foi real. Me encantou a história. Me encantou a história. Mas em todos os exorcismos que eu vejo, principalmente naquele filme, se alguém já assistiu, O Ritual. Se você não assistiu, busque assistir esse filme.
Nesse filme, O Ritual, um rapaz sem fé, ele estava participando de um exorcismo, e Deus permitiu que o demônio entrasse no corpo do padre, exorcista. E aí esse homem sem fé, ele estava numa emboscada, ele estava encurralado. Ou ele faria a oração com fé, e se ele fizesse com fé, ele salvaria aquele padre, ele tiraria o demônio do padre. Ou então, se ele continuasse colocando a cabeça dele, tem gente que começa a usar a razão com o diabo. Não, o diabo não existe. O diabo é coisa da cabeça dos outros. Não, aquela pessoa não está endemoniada, aquilo lá é surto psicótico. Aquilo lá é um ataque de neurose. Aquilo ali é uma crise neurótica. Enquanto as pessoas tentam racionalizar os endemoniados, o demônio vai se deliciando. Ele vai lambendo os lábios de tão gostoso que está o negócio. Quando aquele rapaz pegou a cruz com fé, o padre estava com o demônio no corpo, não estava nem olhando para ele. Mas quando ele pegou aquela cruz com fé e começou a fazer oração, o demônio que estava no corpo do padre já sentiu a diferença e aí ficou com medo. Se uma pessoa aqui estiver trabalhando na equipe de cura e libertação, mas na hora que for enfrentar o demônio, só porque ele vira o olho e fica tudo branco, só porque a pessoa arrepia todo o cabelo, só porque a barriga da pessoa estufa que parece que vai explodir, só porque a pessoa vomitou verde, só porque a pessoa soltou uma coisa lá meio medonha, como dizia Padre Léo, e aquela pessoa fica com medo, e por causa do medo não fizer a oração com fé, o demônio vai destruir aquela pessoa cujo corpo ele está usando, e vai destruir aquela pessoa que foi se meter com ele sem ser chamada. Não estou falando isso para botar medo, não. Eu só estou falando que quando você for enfrentar essas coisas, se um dia acontecer, você não pode ter medo, e tudo o que você fizer, você tem que fazer com fé. Gente, isso não é só para enfrentar o demônio, não. Sua filha está doente, reze com ela com fé, ela vai se curar. Seu casamento está uma porcaria, está quase separando seu marido, reze pelo seu casamento com fé. Não passe a bola, não. Eu vou pedir para o Padre Wilson, porque como ele é padre, ele está mais pertinho de Deus, e Deus vai escutar mais ele que eu. Não passe a bola, não. Você pode até pedir para o Padre Wilson rezar, mas você também tem que rezar, e reze com fé. Porque se você não rezar com fé, são palavras vãs que você está soltando. Palavras vãs. Não adianta você rezar 1000 Ave Marias com sono, cansado, pensando, por que essa droga nunca acaba? Eu quero dormir. Tem hora que você já reza automaticamente, você está dormindo e a sua boca continua. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Você está dormindo, mas está tão automática a coisa que o negócio vai. Claro que Deus nunca vai escutar a oração assim. Isso não é oração de piedade. Não adianta ficar rezando dessa forma. Você pode fazer, às vezes, uma única oração, talvez até pequenininha,
Mas se você fizer com coração, com fé, com toda a sua força interior, Deus te escuta. Não é a quilometragem da oração que é importante. É a intensidade da sua fé. Se você falar por falar, automaticamente não vai acontecer nada. Se você falar lá do fundo do teu coração, Deus vai te ouvir. Para terminar, você já sabe de cor, mas não custa. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Tudo isso em relação à oração. Se vós que sois maus, saber dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então rezem. Rezem. E não parem de rezar. Peçam. Batam. Chorem. Insistam. Quantas vezes for necessário, mas com fé. Se for rezar por rezar, você só vai perder tempo. Peça, mas com fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, já que vocês ficaram de pé, então vamos espreguiçar. Levante o teu braço, dá aquela espreguiçada gostosa no Espírito. Espreguiçada no Espírito é ótimo. Agora com o outro braço, uma espreguiçada no Espírito. Faz um alongamento aí, isso. Assim com o pescoço, com o outro pescoço. Muito bem. Bota a mão aqui atrás, assim. Tenta pegar lá o ossinho das costas, isso. Outra agora, o outro braço. Tenta pegar o ossinho que tem lá atrás, isso. Pronto. Agora pode sentar para a gente cantar o ofertório. Muito bem, qual é? Muito obrigado, Senhor. E agora eu quero convidar você para se ajoelhar, quem puder, para recebermos a bênção do Senhor, a bênção mais especial que possa existir, que é a bênção do Santíssimo. Trindade, eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria, Criado. louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o
favor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que trouxe foto, chave do carro, da casa, da empresa, água, sal, azeite, camisa, documentos, rosários, chaveirinho. O que você trouxe, mostra para Jesus agora no momento. Exame médico, mostra para Jesus. Se o seu marido estiver aqui, tua namorada, dá a mão para ele, para ela. Se não tiver, segura a aliança com fé na sua mão, cuidado para não perder. Carteira de motorista, carteira de trabalho, foto, os nomes que estão nos papéis que você tem, o seu contrato, o processo que você está trabalhando com ele.